nada para vocês, né? Como foi que eu, digamos assim, caí no movimento, né, agroecológico e tal. Eu sou graduado em Geologia pela Universidade Federal do Ceará, e aí lá pelo sexto, sétimo semestre em diante, né, não sabia muito o que é que eu ia arrumar, né, profissionalmente, mas nunca tinha vontade de fazer nada exploratório e tal, assim, sabe, mineração, algo bem... enfim, e aí, porventura, comecei a achar algumas informações sobre como cultivar lactobacilos, né, bactérias para cultivar a planta, e aí comecei a achar muito interessante aquilo, né, como fazer uma fermentação com plantas, né, suco fermentado de planta, poxa, que legal. Aí, no Facebook, conheci alguns grupos na época do KNF, né, Korean Natural Farm, aí pronto, aí comecei a ter contato com a rede internacional, digamos assim, que né, gente de vários países compartilhando suas práticas, como é, como não é, se está errado, como é que melhora. E foi mais ou menos dessa forma aí, tá? E aí fui fazendo, testando, observando todo tipo de planta, sempre, nunca tive cultivos grandes, né? Nunca morei na roça mesmo, sempre foi o que eu podia, né? Tinha um terraçozinho, um terreno, umas ornamentais ou um solo alagado para tratar com muita tiririca, enfim. E fui praticando, observando o resultado, me surpreendendo. E aí comecei a fazer, disponibilizar a venda para o pessoal, né? E a gente está aí com 4, 5 anos de Probiótico Três Marias como empresa, né? E é isso, a ideia da empresa sempre foi proporcionar a experiência para a pessoa, porque a gente às vezes fala sobre a agricultura natural, por exemplo, e é tão simples, tão fácil, tão básico, que às vezes a pessoa nem acredita que funciona. Então, quando você tem uma experiência, se você não consegue fazer, mas eu te forneço um produto e você usa uma dose mínima de 1 a 2 ml por litro d'água, então um produto de 1 litro rende de 500 a 1.000 de rega, 500 a 1.000 litros de rega. Então, é uma dose que... E aí você consegue ver o efeito e começa a tomar gosto, né? Não tem como. Então, é isso. As pessoas têm gostado, têm nos procurado e têm fortalecido essa rede, assim, nacional. Fizemos ótimos cursos no ano passado, presenciais, São Paulo e Blumenau. E é muito bom, sabe, ver o pessoal lá. Em São Paulo foi 60 pessoas quase, muitos já entendendo sobre o assunto, sabendo o que é que estava sendo abordado, já usam o insumo que eu estou ensinando a fazer, sabe? Então é isso, a comunidade, as pessoas envolvidas, cultivadores, jardineiros de cannabis, assim, para mim estão de parabéns, como sempre, muito interessados em aprender, em evoluir, em, sabe, ajustar, adaptar, melhorar sempre, né? E me apoiam muito a probióticos, e é isso. Que bacana, Lucas. Depois que a gente começou a compartilhar aí as lives contigo, uma galera entrou em contato aí com a gente, falou, pô, que massa, o Lucas é uma referência no assunto, que show, muito bacana, então dá pra ver que realmente, né, tem uma credibilidade aí já nesse assunto, e eu creio que é uma coisa que vai crescer bastante, né, porque é, todo esse estudo da agricultura de tempos atrás, Revolução Verde, tudo, a gente vê que esse boom da agricultura convencional já está mostrando suas consequências e mostra que não é uma prática sustentável, não tem como, né, a gente ir para frente desse jeito, não é só sobre produzir alimentos, é sobre regenerar o planeta também. E um prazer enorme aí estar dividindo esse espaço aqui contigo, cara. Vou me apresentar aqui rapidamente, né? Meu nome é Alexandre, sou engenheiro agrônomo. Hoje eu resido em Cavalcante do Goiás, aqui na Chapada dos Veadeiros. Trabalho com sistemas agroflorestais desde os meus 17 anos, vai fazer aí quase 10 anos que eu estou trabalhando aí no meio. E entrei no meio acadêmico, né, no curso de agronomia, então fui treinado para essa agricultura convencional, para essa receita, para essa fórmula, né, para essa toda essa estrutura de você estar ali junto com a indústria, na semente, no adubo,
nos fertilizantes, no agrotóxico, né? E acaba que isso fortalece mais a indústria e não o agricultor. É o que o Jadan fala muito no livro dele, né? Que a gente fica refém, né, da indústria, e acaba que o agricultor ele fica meio que falido, fica refém. E o lucro vai mais para essas indústrias, vai mais, né, para essas empresas do que de fato ali para a terra, para o agricultor, que é quem de fato faz essa roda girar, né? Então, depois que eu conheci o trabalho de agrofloresta, do Ernest, Ana Primavera, eu vejo que você compartilha muito, né, os conteúdos da Ana Primavera, que é uma grande referência, né, que também revolucionou, assim, transformou o conhecimento de agroecologia, né, uma grande pioneira no assunto. E eu tenho praticado, né, agrofloresta aqui no meu sítio, estou com 12 hectares aqui, tenho focado em fruticultura, estamos desenvolvendo alguns trabalhos com algumas variedades, pitaia, framboesa, abacaxi, e estou me aventurando também nessa questão dos biofertilizantes, né, recentemente fiz uma produção aqui, e, cara, tenho só agradecer, né, agora aprender mais contigo, quero me aprofundar no assunto. Prazerzão estar te conhecendo, primeira vez aí que a gente está tendo esse contato, esse movimento da live é massa por conta disso, né? Gera essas conexões, mas tenho certeza que vamos ter muito a agregar. Vou passar a palavra também agora para o André, que é um guardião também, tá aí com a gente, moderando a live. E André já também tá aí com a gente há um grande tempo. Não vou nem falar muita coisa para deixar você se apresentar, né, Andrezão? Seja bem-vindo aí também, André. Obrigado, Xande. Uma boa noite, primeiramente a todos, né, guardiões e guardiãs, né, da agrofloresta. A ideia de convidar o Lucas foi nossa e assim, uma curiosidade, né, que eu até comentei com o Lucas antes de começar a live, né. Ano passado, em abril, foi quando eu conheci o trabalho do Lucas e foi justamente no curso de Agricultura Natural Coreana, né, KNF, o curso com o professor Rafael Santa Lúcia, foi muito bom, corrido, porque foram 3 dias, acabei de falar para o Lucas, muito trabalho, muita coisa para aprender sobre a história da agricultura natural coreana, né, um pouco do trabalho deles, e a meta, assim, o objetivo deles é o que faz abrilhantar os nossos olhos, né? Eles compartilham, né, na KNF, né, eles compartilharam os conhecimentos que são baseados em usar os fertilizantes ali e preparar o solo com os insumos que tem disponível, né, que todo mundo pode alcançar, e ensina como se fazer e como diluir. Ou seja, é maravilhoso o trabalho. Quem ainda não conheceu, vale a pena conhecer, pesquisar um pouco sobre KNF e também o método Jadan, que ainda é um aprofundamento, ainda é um desenvolvimento ainda do KNF, né? Então, mas nessa curiosidade, né? Então, foi nesse curso, com os participantes, eu fiquei sabendo que alguém já tinha comprado alguns produtos da Probióticos Três Marias. E aí, depois que eu fui procurar saber que era isso, né? Que marca era essa, quem fazia essa produção. E aí, depois de conhecer o trabalho do Lucas, aí que eu realmente entendi que é um trabalho com muita qualidade, muito carinho, e o mais legal, foi por isso que eu propus também para o Xande, o mais legal é que o Lucas segue esses ensinamentos, eu acho, e compartilha e ensina como se faz, e isso é que é legal. Ele não só mostra que o produto dele é bom, mas ele também, nas redes e nos canais que ele tem disponível, ele também fala como se faz, diz a receita, fala que é tranquilo. Então, justamente para tirar esse tabu, Lucas, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Uma pessoa escutando agora a gente, na live, vai pensar, poxa, biofertilizante, deve ser necessário uma biofábrica, muitos equipamentos, né? Como que se faz um biofertilizante? É difícil? É realmente algo complexo? Fala para a gente. Boa, boa. Eu acredito que começou com um dos pontos chaves, assim, né? Porque realmente, quando a gente ouve hoje falar de lei, bioinsumos, né? E remete muito a toda essa estrutura de fábrica, biofábrica, de toda uma regulação, de todo um ambiente controlado, né? Quando, na verdade, a maneira que eu aprendi através da agricultura natural fala muito em a questão de buscar usar micróbios nativos, né? E sempre em consórcio. Não existe
segundo eles, nenhum outro inoculante tão bom para o teu solo de micróbios quanto aqueles que estão adaptados para o seu clima, né? Como aqueles que estão ao seu redor. Então, assim, em relação a equipamentos, não há necessidade realmente, é muito simples. Basta que você tenha baldes plásticos, tambores, né, de 100, 200 litros. Nem é necessário usar compressor de ar para oxigenar, tá? Todos esses 3 sistemas que a gente trabalha, que é o KNF, Korea Natural Farm, o Jadan, que também é coreano e o criador é filho do criador do KNF, então é um legado que continua hoje, é contemporâneo nosso. Como também o Kyusa e Nature Farm, que vem lá do Mokichi Okada desde 1930, que é um sistema japonês, e hoje trabalha com o EM1 do Dr. Teruhiga, né, o produto patenteado que é vendido, na verdade é base desse sistema de agricultura natural também. Então, todos eles fazem fermentações anaeróbias sem oxigênio, tá? Sem precisar de equipamentos assim sofisticados. Realmente qualquer pessoa consegue fazer, usando recursos locais, usando ingredientes baratos, a exemplo de arroz, açúcar, leite, melaço, serrapilheira de mata, coisas do tipo, tá certo? Certo. E atualmente, assim, eu vi que você coloca lá no seu Instagram que você trabalha com regeneração tanto de solo quanto de água. Explica um pouco para a gente como é que é esse trabalho de regeneração utilizando micro-organismos, utilizando o seu trabalho. Boa. Para falar da teoria sobre isso, né, ela vem muito do Dr. Teruhiga, que eu acabei de falar, que foi o desenvolvedor do EM1, que é o produto microbiológico, o consórcio hoje vendido no mundo todo, né? Ele tem a teoria de que todo meio, seja ele qual for, seja o intestino do ser humano, o intestino do animal, o solo, a água, né? Todos os meios que existem, eles têm micróbios tanto classificados como benéficos, como os classificados como patógenos, tá? E além desses 2 grupos, tem os neutros, que são os dominantes. Então, digamos assim, todo ambiente, seja solo, seja água, seja nosso intestino, ele vai ter, digamos aí, 80% de micróbios neutros, que vão ou com os patógenos ou com os benéficos, e aí 10% de benéficos, 10% de patógenos, digamos assim, é que ele faz essa comparação. Então, no equilíbrio natural, no fluir das coisas de maneira ideal, um corpo d'água, ele não é para estar eutrofizando, ele não é para ter um excesso de matéria orgânica muito grande, ele não é para ter esses problemas que a gente vê ocorrendo por conta da ação humana, né? Então, o nosso solo, mesma coisa, todo solo tem nematóide, todo solo é paterfusário. A questão é como eles vão se comportar, né? Essa é a chave da questão, e aí é o estudo do Dr. Riga, como eles vão se comportar, né? Não pensar no micróbio só isoladamente, mas pensar sempre na comunidade, como é que está acontecendo ali. Então, esses desequilíbrios causados nos corpos d'água fazem com que esse excesso de matéria orgânica, essa poluição, essa entrada de metal pesado, todo esse tipo de coisa está incentivando a atividade desses 10% de micro-organismos que se comportam como patógenos. Tá dando condições a ele. Por exemplo, está oxidando o meio. O que significa oxidar o meio? Significa perder energia. Quando eu falo energia, eu estou falando de elétrons, tá? Então, é a escala de redução-oxidação. Então, todo esse lixo, toda essa coisa excessiva de matéria orgânica, essa degradação está oxidando, está fazendo com que o meio perca energia. Então, esse meio vai ficando suscetível, vai ficando propício para a atividade desses micro-organismos patógenos que causam mau cheiro, né, tal, causador de doença, que eles vão geralmente comer a matéria orgânica
levando para o lado da putrefação, né? E é possível reverter, isso é importante a gente falar. É importante falar que o Dr. Riga, junto da equipe do EM, junto de toda a população, cultura asiática lá, conseguiram limpar inclusive o mar lá no Japão, usando o EM, usando a tecnologia dele, tá? Com bolinhas de argila, jogando que vai para o fundo do corpo, líquido também, fermentação anaeróbia. Tá? Então, assim, é possível. E aí, quando a gente introduz esses micróbios benéficos, probióticos no meio, é exemplo de lactobacilos, é exemplo de leveduras, é exemplo de bactérias fotossintetizantes, é exemplo de actinobactérias, é exemplo de fungos, vários tipos. Enfim, esses consórcios que a gente faz através da fermentação, e quando a gente aplica no meio, seja no solo, seja no corpo d'água, né? Ele vai introduzir e incentivar esses 10% de benéficos, de probióticos desse meio, a tomar frente, a recuperar se o meio está dominado por patógenos. Então, mais e mais, esse equilíbrio natural vai se mantendo. A gente consegue reverter botando os benéficos que vão convencer os neutros, que é a maioria, a trabalhar junto com eles. E a partir do momento que eles convencem, né, e aí requer um tratamento contínuo, às vezes não é só uma aplicação, às vezes tem que manter um padrão. Mesma coisa para tratamento de solo, principalmente no início, principalmente se o solo é mais degradado, tá? Tem que ter uma certa constância ali para você realmente ver o resultado para curto, médio e longo prazo, né? Não achar que é uma mágica que você vai fazer lá uma vez e esquecer e tá tudo certo. Mas é por aí. Sim, mas então vamos partir para um exemplo prático aqui. Por exemplo, aqui no Centro-Oeste a gente tem, às vezes, um solo, a gente acha propriedades com solo bem degradado, né? Aquela braquiária dominante, às vezes um pasto abandonado, compactação, você vê que você vai botar um milho lá, ele não vai desenvolver, você vai botar algumas dessas, sei lá, frutas mais delicadas, uns citros, alguma coisa, a cortadeira vai pegar e vai depenar ele tudo. Ou seja, num solo desse, em que a gente vai ter que realmente ali fazer um trabalho um pouquinho mais aprofundado, ou demanda muito tempo, ou a gente pode usar algumas técnicas com biofertilizante. O que você sugere no caso desse? Como que você tem recuperado solos difíceis, solos mais degradados mesmo? Assim? Certo. Quando você tem um interesse econômico, principalmente se for um interesse econômico forte, ou seja, eu quero plantar e quero ter lucro, o primeiro passo para qualquer pessoa que eu recomendo, eu como pessoa empresa, é fazer análise de solo. Precisa saber o que é que tem, o que é que falta, né? As coisas não vão acontecer magicamente. Você tem que entender também a exigência nutricional das culturas, né? Por exemplo, café, ele vai produzir uma carga boa, mas a troco, né? Precisa fósforo, precisa cálcio, precisa potássio. Então, pé no chão para a realidade, esse seria o primeiro passo, fazer uma análise, adubar de acordo. Se não pode botar tudo, beleza, não tem problema, mas começa pelas prioridades. Prioridades cálcio, magnésio. A gente não bota calcário no solo, não é só por causa de acidez, é porque está faltando cálcio, tá? E aí o pH é consequência disso. Eu trabalho assim, aprendi com o William Albrecht, né? Lá é uma teoria bem antiga de análise de solo. Então, trabalha saturação de bases. A gente quer equilibrar a saturação de bases. Não necessariamente eu estou preocupado com o pH em si. O pH é a consequência, tá? Então, às vezes o pH está ácido, não é só porque está faltando cálcio, mas pode ser porque está faltando potássio também, que eleva bastante. Magnésio também, que eleva bastante, tá? Tem toda essa questão. Então, para além dessa questão química, que é essencial, em relação ao que você falou, por exemplo, compactação. Existe forte ligação entre a química do solo e compactação. Então, na verdade, assim, a gente começa pela química para afetar a física, para afetar a biologia. Beleza? Eu sou um grande proponente de micróbios, de aplicar a solução microbiana, de fazer, de continuar tudo isso, mas eu reconheço, eu acho importante falar que o micróbio ele responde ao ambiente que ele vai estar inserido. Se você está numa terra muito compactada,
muito difícil, muito ácida, tá? Então, a gente começa com a análise de solo, na medida do possível faz o balanceamento químico. Relação cálcio-magnésio é o principal fator aí nessa questão, tá? Se tiver muito estreita essa relação, muito magnésio em relação a cálcio, o solo vai tender a ser compactado, tá? Precisa de mais cálcio para abrir a estrutura do solo, entrar mais oxigênio, ter porosidade, ter enraizamento, tudo isso. Beleza? Então, assim a gente está afetando a física, trabalhando esses minerais. Afetando a física, está melhorando a textura, a incorporação de oxigênio, a descompactação do solo, a matéria orgânica está umificando, porque agora tem cálcio, porque agora tem enxofre, que é essencial para a formação de humus, precisa de enxofre para conservar nitrogênio, para fixar nitrogênio, para conservar carbono no solo, beleza? Então, beleza. E aí o nosso solo fisicamente vai melhorando, a estrutura vai se abrindo e aí a gente está condicionando a microbiota. Em relação à microbiologia para solo degradado, como o solo degradado ele geralmente é compactado, ele não tem muita oxigenação, eu acredito que aí é principalmente a importância dos chamados micro-organismos anaeróbios facultativos, que a gente trabalha muito, que esses 3 sistemas de agricultura natural trabalham. É exemplo de quê? É exemplo de lactobacilos, leveduras, bactérias fotossintetizantes, actinobactérias, digamos aí, são os principais. Então, esses micro-organismos, eles são, digamos assim, linha de frente nas condições mais difíceis, porque não tem oxigênio naquele solo ainda, então a gente precisa dos micro-organismos que tolerem essa condição de maior dificuldade, tá? E aí, como ilustra lá o manual do KNF, esses anaeróbios facultativos, lactobacilos, por exemplo, vão cavando microtúneis, digamos assim, vão penetrando ali no solo, e aí, ao longo do tempo, esses microtúneis deles vão incorporando oxigênio, e aí os fungos que gostam muito de oxigênio, né, que amam oxigênio, os fungos filamentosos, né, que forma hifa, que forma micélio, e aí eles vão acompanhando e vai desenvolvendo o solo. E aí o que é que acontece? O fungo que cresce sem oxigênio é as leveduras, né? Ele cresce em formato de levedura. Ele não consegue formar o micélio, mas aí ele se adapta e cresce em formato unicelular, formato de levedura. Então, esses consórcios anaeróbios facultativos, como a gente acredita vai ensinar, né, para o pessoal, solução microbiana do Jardim, ou o próprio lactobacilo, ele aumenta a floculação, a porosidade, deixa o solo mais fofo e macio. A gente começa realmente por aí. Boa. Xande, se você quiser falar alguma coisa, eu só queria comentar sobre isso, Lucas. Eu até assisti no YouTube um vídeo seu falando justamente sobre isso, sobre a produção de uma água do mar fermentada, e eu apliquei também, né, no solo degradado aqui, né, que é justamente falando da multiplicação desses micro-organismos, desses lactobacilos, né, que você mencionou, que são desbravadores aí, facultativos, né, anaeróbios facultativos, né? Isso. Eles aguentam tanto condições sem oxigênio como com oxigênio, mas eles dominam o meio quando o oxigênio está relativamente baixo. Você quer a palavra, Xande, ou você quer que a gente já parte para o Lucas começar a ensinar algum biofertilizante para nós? Eu acho que a gente pode seguir aí já para os ensinamentos. Só iria dar um aviso, né, para a galera que quer tirar dúvida. A gente pode disponibilizar o chat aqui para a galera mandar dúvida escrita, ou se for uma dúvida pertinente já no assunto que estiver falando, pode levantar a mãozinha aqui no chat mesmo, no Google Meets, que aí a gente abre a palavra, né, para dúvidas, mas vamos estar de olho aqui no chat também. Beleza. O que você separou, Lucas, para ensinar para a gente, para mostrar aí um pouco dos biofertilizantes? Pronto, eu gostaria que você compartilhasse lá o Instagram da Probióticos, aí a gente vai dar uma olhada no destaque JMS Jadan. Tá dando para ver aí? Tá dando. Aí vai aonde?
esses destaques dos stories. Ah, tá. Aí você vai passando até ver o JMS Jadan. Tem bastante coisa, pessoal. Quem não acompanha aqui ainda o trabalho do Lucas, tem aqui uma biblioteca enorme aqui, ó. Jadan Aí, ó, JMS. pronto. Então, a gente vai falar sobre o sistema do Jadan para contextualizar vocês o que idealizou esse sistema hoje. Ele deve ter seus 40 para 50 anos, né? O pai dele, Mestre Cho, fundador do KNF, fez a passagem para o outro lado, né? Ano passado, tá? E o Jadan continua firme e forte, contemporâneo nosso. Inclusive, um dos insumos que eu vou ensinar para vocês, que é o pesticida microbiano do Jadan, foi divulgado a público ano passado, em abril, é muito recente, e ele visa maiormente controle de insetos, tá? Então, a gente vai começar pela base do Jadan, que são os micro-organismos nativos, né? Nada supera a ênfase nisso. A ênfase é trazer essa microbiota lá das florestas nativas, dos pastos, de toda essa área que não tem muito contato humano, não foi degradada, essa área que está se desenvolvendo ali no nosso clima naturalmente por anos e anos. Então a gente vai lá, busca essa microbiota nativa, essa matéria orgânica que fica sobre o chão da mata, né? É o que a gente chama de serrapilheira. Então a gente vai buscar serrapilheira que tenha fungos brancos visíveis, tá? Tem tipo aqueles micélios, aquelas teias, porque aquilo ali indica uma condição avançada de desenvolvimento microbiológico, digamos assim, porque bactéria é fácil ter no meio, já fungo não. Fungo requer uma estabilidade maior, não pode mexer demais porque quebra as hifas, não pode revirar muito, né? Então, os fungos brancos visíveis ali na matéria orgânica da mata é um ótimo sinal. Então, a gente vai coletar essa matéria orgânica com fungo branco, junto com um pouco de solo, tá? E aí você pode coletar de vários pontos diferentes, porque a ideia é ter diversidade microbiana, né? O foco é esse, é ter não só uma, duas espécies, não só um tricoderma, não só um bacillus subtilis isolado, mas vários e vários tipos de bactérias, vários e vários tipos de fungos. É sempre isso que a gente prioriza ter, tá? Então a gente traz esse inoculante, que é a serrapilheira, o solo da mata, ou de um pasto preservado, ou de algum local próximo de você que seja o mais preservado possível. E aí, depois disso, a gente vai fazer essa solução microbiana que tem diversas funções para o solo. Ela é promovida como o melhor enraizador, que tem um dos melhores, digamos assim. Vamos ver se... Pronto, deu certo. Então, o seu Alexander consegue mutar o microfone, por favor? Alexander... Mutei aqui. Pronto, deu certo. Então, são vários os benefícios, né? Acelera a degradação de matéria orgânica, você pode estar aplicando na sua pilha de composto, bem como direto na palhada que você produziu ali, vai ajudar a decompor, né? Essa questão de dar das bactérias cavar o solo, tornar ele mais poroso, né? Minerar o solo significa o quê? Transformar esses minerais que estão lá vindo da rocha, transformar ele em acessível para a planta, né? Porque principalmente solo nativo tem muita reserva de mineral muitas vezes, né? Tem as rochas ali para extrair, mais precisa dos micro-organismos para poder minerar, para poder extrair e tornar isso acessível para a planta, né? Então vai quebrando laje, vai descompactando. A questão da ciclagem de nutrientes no solo, para quem não tem familiaridade com isso, a questão a Elaine Inga ensina isso, né? Elaine Inga, que fez a passagem esse ano, inclusive, da teia alimentar de micro-organismos do solo. Então, bactéria vai servir de alimento, o protozoário que está lá, e o protozoário come a bactéria e solta o nutriente solúvel. Então, por exemplo, o mesmo nitrogênio solúvel que a gente está botando com nitrato ou com a ureia, na natureza, na ciclagem natural das coisas, acontece através desses micróbios.
A bactéria desbloqueia lá o nutriente que a planta pediu, a planta manda o açúcar para a bactéria, eu preciso disso, a bactéria vai lá, desbloqueia e armazena no corpo dela. Depois vem o protozoário, que é maiorzão, come a bactéria e depois excreta, porque é o excesso, né, digamos assim, as fezes dele. Aí quando excreta já está ali direto na raiz da planta, solúvel para ela absorver. Então a gente trabalha muito essa questão também, tá? E aí pode seguir. Tá aí os ingredientes. Então, água, né, na medida do possível. Qualidade de água, né? Para agricultura, cultivo de plantas é importante falar, mas é todo um assunto à parte, né, pessoal? Então, use a água normal que você usa no seu cultivo, de regar, sem problema nenhum. E aí vem o sal marinho ou sal rosa do Himalaia. Se não for possível você achar um sal marinho que não seja refinado, você pode usar o sal rosa do Himalaia. Sal marinho não refinado não significa sal grosso, tá? Muito sal grosso, muito sal moído, ele é refinado. O que é que acontece? Só sobra sódio e cloro. Só que o que é que a gente quer? A gente quer toda a tabela periódica de minerais, que são mais de 80 minerais, que estão inclusos nesse sal que não foi refinado. Nesse sal marinho de Mossoró, nesse sal rosa do Himalaia, tá? E aí, quando a gente dilui o sal na dose de 1 grama por litro d'água, dá a mesma salinidade do nosso sangue, dá a mesma salinidade da seiva da planta, dá a mesma salinidade do líquido amniótico da barriga da mãe. Então, é uma salinidade natural do encontro do rio com o mar, por isso que ali prolifera mais vida. Então, esses minerais são catalisadores, digamos assim, porque os micróbios, para se reproduzir, tem que produzir enzima para quebrar o açúcar da batata que a gente vai botar. E aí, para produzir a enzima, ele produz melhor quando ele tem um mineral, né? Todos esses minerais diversos, né, que são chamados minerais traços, micronutrientes e tal. E aí a gente vem com carboidrato, fontes de carboidrato, fontes de amido, tá? Não pode ser açúcar, não pode ser melaço, não pode ser mel de caju, não pode ser caldo de cana. Por quê? Porque tudo isso é açúcar simples que vai acidificar a solução, vai baixar o pH. A partir do momento que a gente acidifica a solução, a gente está restringindo a diversidade microbiana. Nem todo micróbio aguenta crescer se multiplicar naquela acidez que o açúcar, que o melaço, que o caldo de cana gera. Então você dá uma selecionada. Então aqui a gente não quer isso. Aqui a ideia é usar nessa solução microbiana do Jadão um açúcar complexo, que é o amido, né? Que é um polissacarídeo, tá? Então é um açúcar de cadeia mais longa, ele mantém o pH estável na faixa de 6 a 7, então por isso ele possibilita uma maior diversidade microbiana ali daquela serpilheira que a gente pegou se propagar, tá? E aí é preciso cozinhar, então aí a gente está falando de preparar aí um balde de 16 a 20 litros de solução, tá? E aí, só para vocês terem noção de aplicação final, se eu faço 16 litros de solução microbiana, eu vou diluir em 20 vezes para aplicar em solo com planta. Então, se eu fizer 16 litros de solução microbiana, eu vou diluir em 320 litros d'água, tá? Para solo com planta. Aí eu vou aplicar direto na raiz. Para solo sem planta ou compostagem, eu vou diluir os 16 litros de solução microbiana em 160 de água, ou seja, 10 vezes, tá? Então, para aplicar em solo sem planta, para aplicar em compostagem é mais concentrado, é diluído em 10 vezes. Para aplicar em solo com planta, sempre diluído no mínimo em 20 vezes, tá? Momentos principais de aplicação, o principal momento de todos é no pré-plantio, né? É o que chama de tratamento de solo. Então, de preferência, e aí a gente encaixa para o pré-plantio, para que eu falei da análise de solo. No pré-plantio a gente já fez a análise, já botou a adubação de liberação gradual, botou o calcário, o gesso, o fosfato, a rocha potássica,
o boro que faltava, incorporou com tratorito com enxada e logo depois disso já vem a solução microbiana, certo? Para ajudar a quebrar esses minerais, disponibilizar tudo mais rápido. Poderia vir também um mix de cobertura verde, né? Mix de planta de adubação verde, para também dar essa ciclada mais rápido, né? Acelerar o processo. Então, nesse pré-plantio é o momento principal da gente estar aplicando essa solução de 2 até 4 vezes antes de plantar, se possível, né? E dar o intervalo de aplicação sempre a cada 7 dias. Apliquei hoje a solução, só aplico no mínimo daqui 7 dias. É um intervalo ok, seguro, tá certo? Então é isso, aplicar essa solução antes do plantio, no pós-plantio, pós-transplante, excelente, um dos melhores enraizadores que vai ter, com certeza vai ser um dos mais baratos, né? E aí pós-transplante para dar porque a gente tá botando os micróbios logo ali na raiz, né? Então vai ajudar bastante, estimular. E na pré-floração, é o outro momento chave de aplicação, quando a planta começa a converter, né, do crescimento vegetativo, onde ela estava só produzindo galho e folha, e ela agora vai começar a florar, vai começar a armazenar o carboidrato, o corpo dela converter, né, e tal, e aí esse momento também é a chave, pré-floração. Lucas, só uma dúvida, cara. Eu já fiz, eu acho que umas 3 ou 4 vezes o JMS, esse aí, ano passado. Então fiz direitinho. A dificuldade nas primeiras foi só realmente pegar uma água sem cloro, que aqui é a nossa água pública aqui, ela tem bastante. Eu também na primeira vez não deixei em 24 horas para sair o cloro, já fiz. Deixa eu contextualizar para vocês essa parte. Essa é bem de boa, tá? Eu hoje em dia eu uso água direto da torneira para fazer todas as minhas fermentações, tá? Então tem muito esse debate sobre cloro, se prejudica, até que ponto, mas o que eu posso falar para vocês é isso, que para mim funciona da mesma forma, então isso aqui realmente não é uma preocupação, tá? Boa. Faz muitos anos que eu escrevi aí, aí a gente vai atualizando os conceitos. Então foi isso, peguei enchi lá, acho que era 80 litros, o tonel lá que a gente usou, 1 grama de sal por litro, coloquei a serrapilheira, coletei de alguns cantos ali da propriedade, num saco, botei a batata cozida no outro, fiz aquela tipo que amassei na mão, né? Tem gente que bate no liquidificador as batatas cozidas, né? Depois de esfriar. Isso eu mesmo. Fiz aqui na mão um pouco, diluí o amido ali, e a dificuldade foi só acompanhar de 2 a 3 dias o ponto ótimo ali. Ótimo. Pode passar aqui o story, que aí o pessoal já vai entender o que é que a gente está falando. Boa. Aí eu estou mostrando das batatas. Primeiro a gente cozinha, né? Essa média de 3 batatas pequenas, ou 2 batatas médias, ou 1 batata grande, para um balde de 15 a 20 litros de solução microbiana. É basicamente isso. 3 pequenas, ou 2 médias, ou 1 grande. E aí você cozinha bem, deixa ela bem molinha, pode bater no liquidificador, na água logo, ou você pode passar o story. É o slide aqui é o slide do story do Instagram. Dando uma coada aí, mas não é necessário, tá? E aqui eu tô falando da matéria orgânica, né? Você pode deixar a serrapilheira e o solo de mata suspenso na água, solto, simplesmente pode. Mas para você ter noção melhor, inclusive, André, do pico de propagação microbiana, de preferência para quem está iniciando, põe dentro de um meião, tá? Ou de um saquinho de voal, algo assim. Põe a serrapilheira e o solo de mata dentro. Qual a quantidade? Quantidade para um balde de 15 a 20 litros, digamos aí, no máximo 3 punhados, 3 mãos cheias. Se você botar 1, 2 punhados, já deu certo, tá? Existe uma dosagem exata para isso? Existe. É 1 grama de serrapilheira por litro de água. Só que nessa escala pequena, eu não gosto de trabalhar dessa forma porque não fica tão legal. A ideia é botar mais serrapilheira do que isso, muito mais, para que tenha mais viabilidade, mais força ali, tá? A mesma questão da batata. A batata cozida é 2 gramas por litro d'água.
Porém, eu prefiro basear dessa forma, porque fica mais forte a propagação microbiana. Pode ser batata doce, pode ser batata inglesa, pode ser inhame, pode ser macaxeira, pode ser arroz, qualquer fonte de amido. Só tem que cozinhar antes para converter o amido, o açúcar simples, tá? E aí pode seguir, pode passar o histórico. Certo, aí, ó, isso aí. Então, aí a gente já diluiu a batata cozida na água, já diluiu o sal marinho, e aí a gente botou a serrapilheira, que é o inoculante, dentro do meião, e aí depois disso você vai massagear. Você pode também botar, se você não quiser bater a batata no liquidificador, põe a batata cozida dentro do meião e vai massagear bem para soltar. Beleza? E vai deixar suspensa assim, a meia com a serrapilheira, porque dessa forma você vai ver a propagação depois melhor. Então aí, ó, é o seguinte, eu falei aí 24 horas, né? Acontece que a temperatura é uma questão chave disso daí, por isso que hoje eu recomendo usar um termostato de aquário, basiquinho, né? Termostato de aquário. E aí você põe a temperatura em 30, 31 graus, e aí independente do teu clima, né, que varia muito, aqui Ceará muito quente, outra pessoa está lá no sul, enfim, se você põe o termostato em 30, 31 graus, bota na tomada e deixa submerso aqui, com 24 horas vai estar pronta a solução, então não tem erro, beleza? E aí a questão também, André, de perceber o ponto, né? Pode passar, aí eu acho que vai mostrar agora. Isso, ó, esse é o ponto, entendeu? Então, nesse ponto que sobe esse disco de bolhas, fica bem visível aqui, porque está na meia, né, o inoculante, então fica esse discozão, essa pizza de bolhas aí no topo da solução. Se você não usar termostato, isso pode variar muito, pode até inclusive nem chegar a ficar tão bonito, porque a temperatura da água dita muito a atividade microbiana, às vezes fica lento para eles, não fica tão legal, tá? Então, bota o termostato e vai ficar show de bola. Então, esse é o ponto da solução. Tá pronta a nossa solução microbiana. A gente tem aí bilhões de micróbios, né? Vários tipos de bactérias e leveduras, porque não tem oxigênio, tá? Então, a gente está propagando aí micróbios anaeróbios facultativos que conseguem viver tanto com como sem oxigênio, beleza? E aí, maiormente, são bactérias e leveduras. E vai ter protozoários também, alguns ciliados. Mas aí os fungos a gente já trabalha como avançado. Eu trabalho como avançado cultivo de fungos, que é o IMO do KNF, né? Porque justamente exige mais trabalho, mais equipamento e tal. Beleza? Então esse é o nosso inoculante de solo. Eu diria que é difícil ter um melhor do que esse aqui para vocês. Difícil, gente. Sério mesmo. É vocês os testando e vendo o resultado. Eu não sei se você já percebeu também, Lucas. Aí, nessas aplicações, mesmo às vezes não encontrando nesse ponto ótimo, acho que já tinha baixado um pouco de novo a espuma, por exemplo, mas sempre que eu apliquei, eu vi bom resultado, mesmo depois do ponto ótimo. Isso mesmo. E às vezes eu joguei em alguns vasos assim, eu não sei se já viu esse efeito em sementes também. Eu joguei em alguns vasos que achei que já tinha sementes ali há muito tempo, de nativos e tudo, e que não germinaria mais, e germinou tudo de uma vez. Achei estranhíssimo, e fiquei muito grato. Mas então o JMS ele ajudou a germinar as sementes que estavam no vaso e eu achei que já tinham passado. Já não parece mágica, né? Mas é desse jeito, viu? É muito legal essa solução. Então, encontrou esse ponto, diluiu em 20 vezes se já tiver planta, né? Se já tiver planta, dilui em 20 vezes. Em média, a gente estima de 200 a 300 litros por hectare da solução microbiana, tá? E aí seria diluído no Venturi, né? E diluindo com mais água. E a ideia é aplicar essa solução com bastante água, porque esses micróbios vão viver mais no fundo, né? A ideia é cavar o solo com eles, botar eles lá para percorrer todo o perfil de solo e lá para baixo para ir dando essa descompactada e dando essa 200 a 300 litros por hectare de solo. Teve algumas perguntas do pessoal, respondo logo. Pode, você consegue. Estou vendo aqui, o rapaz falou, né, Edgar, JMS não se converte em JLF após um tempo? Sim,
Essa solução microbiana, pessoal, depois que passa desse pico de bolhas, isso aqui é uma leve fermentação, digamos assim. Então, por isso o cheiro ele é levemente adocicado, ele tem um cheiro suave, porque é uma leve fermentação. Se passar muito desse pico, vai se tornar putrefação. E aí já começa a se tornar um fertilizante do Jadã que a gente vai abordar já já. Beleza? Então é isso. Essa solução microbiana não pode ser armazenada. Qual é a fraqueza dela? Não pode ser armazenada. Tem que se planejar para quando der o pico de bolha, você tá lá disponível para aplicar. Tá certo? Importante isso daí. Luiz Cláudio Bona, seria o caso de associar com risóbios? Com certeza. Com todo tipo de micróbio que você queira associar. Risóbio, tricoderma, tá certo? Agora sim, é necessário usar o risóbio? Usando essa solução aqui, provavelmente não. Porque a gente já está botando fixador de nitrogênio e estimulando também os que já estão lá. É isso. Perguntou se pode ser batata doce. Pode ser batata inglesa, batata doce, inhame, macaxeira, milho, arroz, qualquer fonte de amido. Tá? Cozinha bem, depois... Aí a pergunta aqui de novo do Alexander, boa noite, dá para armazenar? Não dá para armazenar, tá? É essa questão, tem que aplicar nesse ponto de propagação aqui, mas a gente vai já falar do fertilizante, e aí vocês vão entender que é mais tranquilo, porque você não vai precisar virar e o fertilizante só vai apurar com o tempo. Ele só fica mais forte, vai ficar lá paradinho dentro do tambor, a matéria orgânica sendo putrefada, sendo comida e só melhorando com o passar do tempo. Aplicar ao entardecer, melhor no escuro. Pode ser, assim, segue o geral de evitar horário quente, né? Manhã ou fim de tarde, geralmente é isso, via solo, tá? Via solo, maiormente essa solução aqui, via solo, beleza? E de preferência com bastante irrigação, né? Já que você falou que tem que aprofundar, né, Lucas? É isso aí, né? É isso aí. É por isso essa diluição de 20 vezes para solo com planta, tá? Bem diluído para não ter perigo de dar problema também, nem nada do Na tipo. época da chuva, então, é bom. Exatamente, exatamente. Para quem não tem irrigação, o momento é a chuva, tá? É planejar, está chegando chuva, aplica a solução e a chuva dilui. Fechou. Vamos partir para o próximo? Então, vamos. Pode deixar aí, porque agora é o seguinte. Essa mesma solução microbiana, você pode tornar ela um defensivo, que a gente chama de pesticida microbiano do Jadã. Beleza? Então, pode voltar aqui, pode deixar lá no anterior, no slide. Não, para mostrar para o pessoal, tem um vídeo aqui, tá? Tem aqui nos rios, os rios da página, botãozinho do meio aqui, ó. Acho que esse do balde branco aqui. Isso. Vou dar o play aí pro pessoal. Dá para ouvir? Pesticida microbiano do Jadã. Quando eu falo defensivo contra inseto, não importa o inseto. Pode ser tripe, cochonilha, ácaro, pulgão, o que for de inseto, tá? Que esteja atacando as folhas da planta. Aqui a gente inicia para fazer o pesticida, começa com a solução microbiana do Jadã. Aqui tem 2 batatas cozidas, sal marinho, 1 grama de sal marinho por litro d'água e o nosso Imo 3 como inoculante, o bocache, mas pode usar serrapilheira de mata. Essa solução está com 24 horas de fermentação, dá para ver algumas bolhas, já está no pico de propagação dos micróbios, né? E agora a gente vai transformar essa solução microbiana em um defensivo, em um pesticida contra insetos, misturando o Plantarem 2000, o detergente natural, na solução. Depois de misturado, é só filtrar e pulverizar nas plantas via foliar, sem diluir, do jeito que está aqui. Muita gente pergunta sobre defensivo contra insetos, né? Ok. Então, tem alguma dúvida, pessoal? Deu para entender? Então, esse é o JMS, igualzinho a gente aprendeu agora. Isso. Com água, sal marinho, serrapilheira e batata cozida. Isso aí. E você só adicionou o detergente chamado Plantarem 2000, ele é chamado de Laurio do milho. Ele é um detergente biodegradável, vem do milho ou vem de outras plantas naturais, tá?
É usado para cosmético, inclusive. E aí, a ideia é que quando a gente dilui o Plantarém na dose de 2 ml por litro d'água, então se eu tenho aqui 15 litros de solução microbiana, eu botei 30 ml do Plantarém, do detergente, tá? 2 ml de detergente por litro d'água. Não usar qualquer detergente, tá, pessoal? Compra na Shopee, baratinho, Plantarém, 2.000, deve ser aí R$30 um litro, tá? E aí é isso, diluiu o detergente aqui, misturou, o que é que acontece? A gente mata os micróbios que estavam ali presentes, as células microbianas, e aí, segundo o criador do Jardim, né, a ideia que ele disse que tem é mais ou menos essa, que você põe o detergente e aí você mata a microbiota e extrai toxinas microbianas dos corpos deles, a partir desse momento. Então, a partir do momento que você misturou o detergente, matou a microbiota e virou um defensivo. Ok? Não tem mais essa função de inoculante. Porém, gente, a função do detergente é para grudar no inseto? Maiormente sim, tá? Maiormente é dar o grude, mas o que é que acontece aqui também? O detergente faz essa coisa de matar o micróbio e possivelmente extrair toxinas dele. E o que é que acontece? Como essa é uma solução fermentada, produziram-se compostos interessantes ali, enzimas, hormônios, ácidos orgânicos, coisas que funcionam como bioestimulantes. Então, o que é que acontece? Quando você usa o pesticida, o defensivo, era para ser só um defensivo, mas não é, porque quando você faz o foliar, você vê 24 horas depois a resposta muito bonita da planta. A folha fica muito brilhosa, as folhas ficam mais para cima. Então, dão esses indícios de que está havendo ali uma ação não só de combate de insetos, de desacelerar os insetos, de matar alguns insetos, de reduzir a infestação, mas afeta a saúde da planta também, tá? Essa é a impressão que dá ao usar. Aqui eu tenho usado muito em citros e graviola e ajuda bastante. Mas é isso, né? Envolver o conjunto de coisas que a gente fala na agroecologia, né? Importante aí. Então é isso, pessoal. A dica para esse defensivo é filtrar muito bem. Filtrar muito bem ele. Eu consegui uma peneirinha de 200 mesh na Shopee, 200 micras, né? Uma peneirinha de chá, tipo um voal, bem fininho. E aí eu coo com ela também e tem ajudado a não entupir e nem correr risco de dar dano na folha. Porque às vezes você está botando, aí às vezes dá uma queimada, dá uma coisa na folha, mas não é nem pelo defensivo em si, é porque está indo resíduo, está indo borra junto. Então filtrar muito bem, é importante. Tá? E depois pulverizar. Pulverizar a cada 3 dias, em média, é a recomendação para infestação de inseto. Tá? 3 em 3 dias. Pode ser até todo dia, sem problema. Pode ser a cada 2 dias. Prevenção, uma vez por semana. É mais ou menos por aí. Tá? Também contra fungos, tá, gente? Fungo na folha, também essa solução é bom. Então, possível substituto para, por exemplo, calda bordaleza, esse tipo de coisa. Lucas, fiquei com uma dúvida que foi inclusive desse assunto agora que você falou, né, sobre os fungos. Eu tenho feito uns trabalhos com banana, tudo em sistema orgânico, tanto aqui na minha propriedade quanto propriedades parceiras. E um dos problemas que a gente tem com a banana é a questão da cigatoca, né, tanto a amarela quanto a negra. E no orgânico a gente não tem assim ainda uma coisa muito definida, né, para controle disso. Você acha que essa solução, esse pesticida natural, você falou que ele é um agente também contra fungos, né? Então provavelmente vai ter. Mas você já viu algum estudo falando sobre a aplicação de óleos essenciais, como por exemplo capim-santo, citronela, alguma coisa do tipo? Interessante também, né? Eu acredito óleos essenciais. Já vi alguns artigos sobre alguns estudos. Que eu posso falar sobre isso aí. Eu acho que a minha banana aqui também tem cigatoca, umas queimadas na folha, né? E assim, não é fácil, tá? Realmente eu vou dizer para vocês assim, nossa, aplica que vai dar certo. É difícil. Mas assim, a ideia do fungo, né? Seria combater ele através da exclusão, tentar aplicar solução microbiana no solo antes de tudo, para botar uma diversidade microbiana e tentar subjugar ele no meio, digamos assim. Mas
Talvez esse pesticida seja uma boa, mas realmente não sei. O pesticida, ele é maiormente para foliar contra insetos. Quem sabe é uma ótima alternativa contra a cigatoca. A gente só precisa testar, né, e documentar isso aí. Vou fazer esse teste. Vamos documentar isso aí e buscar uma resposta, né? Porque banana é uma das culturas, né, que cultivadas aí no Brasil, no mundo inteiro, das frutas mais consumidas. Então, a gente tem um pouco desse problema aí no orgânico, muitas vezes não é controlado, né? Quando a gente começa a diagnosticar, pode ser tarde e o melhor trabalho, acredito, é a prevenção mesmo, né? Sem dúvida. Sem dúvida, tá? No caso, você acha também, Lucas, você na verdade já testou para controle, por exemplo, de quando dá a época de frutificação, aquelas infestações, por exemplo, por mosca de fruta, que a gente vai ter larvinhas ali na siriguela, esse pesticida controla, então, essas larvinhas ou esses ovos que o bichinho vai botar ali no fruto? Isso, exatamente essa a ideia. Todo tipo de insetinho nas folhas. Todo tipo de insetinho nas folhas. Alguns mais difíceis do que outros, né? Até os maiores, né? Que a gente já recomenda também usar a Belvário, Metarrísio, enfim, um método complementar, alternativo de controle. Mas, principalmente para insetinho pequeno, eu acredito que é um amplo espectro. Vai agir contra vários tipos, tá? Beleza. O Luiz Cláudio perguntou, e a cada vez que for aplicar, precisa fazer nova solução microbiana? A solução microbiana, sim. Toda vida que você fizer ela, você não armazena. Então, você tem que usar tudo naquele momento. Já se você transformar ela no defensivo, no pesticida, ele está estável por anos, tá? É só armazenar, gente. Misturou o detergente na solução microbiana, produziu o defensivo, é só armazenar. Fechado sem oxigênio. E aí já está pronto para aplicar. Não dilui mais, é só botar no pulverizador, filtrar bem e aplicar. Tem o Gilmar levantou a mão. Abrir para a pergunta dele? Bora, Gilmar. Pode. Gilmar, se você estiver falando, o microfone está desativado. Boa noite. Eu só queria que pudesse mandar esse material para a gente. Alexandre, tinha como? Vou te mandar o Instagram do Lucas. Você vai estar aí com material, cara, completo. Esse aqui que a gente está compartilhando é o Instagram dele. Mas, Gilmar, o Lucas também compartilhou comigo alguns materiais do Jadan, né? Que é uma base toda completa, né? Tem livros gratuitos, tem um vídeo no YouTube também, eu posso compartilhar contigo. O Lucas me mandou uns materiais mais aprofundados, com certeza. Mas o que a gente está compartilhando aqui é o Instagram do Probióticos. Então, beleza. Deixa eu falar para vocês, pessoal. O Jadan o manual completão, tá? Traduzido em português, tem à venda na Amazon. Você vai lá na Amazon, você vai achar o Jadan manual, vai estar lá em português. Só que tem que pagar aí, deve ser, não sei se é uns R$150. O link, eu mandei para vocês o link do manual. E aí, beleza, se você não pode conseguir o manual para você ler, você pode estar entrando no YouTube, também tem vários vídeos do Jadan ensinando a fazer, falando sobre, né? É bom que vocês vejam ele explicando sobre o insumo, e aí ver os testes que ele fez, né? Por exemplo, sobre o fertilizante, enfim. E aí também tem a página da Probiótico no Instagram aí, que como vocês podem ver, tem bastante coisa, tá? E reforçando que a metodologia Jadan, ela busca ter alta eficiência, baixo custo e materiais acessíveis, né, que não sejam muito difíceis. Então, esse que o Lucas está mostrando, reforçando os ingredientes, é sal, batata e serrapilheira da mata, que é a serrapilheira da sua região. Né? Então, se você for fazer um orçamento de quanto é que isso custa e o benefício que isso vai gerar, é muito interessante, né? Vamos passar para o próximo? A gente vai passar para o fertilizante agora, tá? Aí vai ser o último insumo,
planejado aqui para vocês, porque já cobre bastante assim o sistema, dá para vocês terem uma noção boa, apesar de bem breve, né? É esse da caixa d'água aqui, ó, com os tomates, tá vendo? Isso, bota aí pra gente ouvir. Fala galera, esse é o fertilizante líquido do Jadan que a gente preparou, Jadan Liquid Fertilizer, chamado JLF. Fazem uns 3 dias que a gente preparou, já dá para ver a atividade microbiana aqui, ó, quebrando aqui já o tomate. Esse fertilizante ele fica pronto com 3 meses, mas já pode usar antes disso. Aqui a gente usou tomate, que era o que tinha bastante, e vai ser um fertilizante para aplicar em plantas que estejam também frutificando e em floração. E aí, como é que ele tem? Ele vai extrair o potássio, ele vai extrair o cálcio, vai extrair o enxofre e micronutrientes presentes no tomate ou em qualquer outro material que você escolha para ser o seu fertilizante. E aí, com o passar do tempo que esse líquido, o fertilizante, for sendo usado, vai se repondo mais material, mais biomassa, né, para ser putrefado e virar fertilizante. É feito simplesmente com água, essa material de mata preservada, né, a serrapilheira de mata preservada, e biomassa, nesse caso aqui, para fazer um fertilizante de frutificação tomate. Podia ser um material verde, ou esterco, ou torta de mamona para fazer um fertilizante para período vegetativo. E é isso, muito fácil, muito simples. Não melhora com o passar do tempo, não estraga, não precisa fechar a tampa, basta deixar encostado. E é isso. Fala galera, esse é o fertilizante. É isso, então eu vou dar uma detalhada mais para vocês. A ideia do fertilizante líquido, né, que é o JLF do Jadan, é melhor que você trabalhe com um fertilizante para vegetativo e um para floração e frutificação. É o melhor dos cenários, porque você consegue dosar bem o nitrogênio, tá? Você consegue preparar um fertilizante só de vegetativo, com, por exemplo, matéria verde no geral, todo tipo de capim, todo tipo de mato que está ao seu redor, principalmente aquelas plantas que crescem sem a intervenção humana, que são adaptadas ao clima, que crescem sem cuidado nenhum. Principalmente essas é que a gente quer mesmo, porque são as mais fortes, tá? Então, plantas produtoras de biomassa, moringa, guandu, margaridão, todo esse tipo de planta, tá? Esterco. E aí ter a noção de que o fertilizante vai ser tão potente quanto o que está entrando. Um capim tem nitrogênio, mas o nitrogênio do capim é besteira comparado ao nitrogênio de uma farinha de peixe, comparado ao nitrogênio de uma farinha de chifre e casco, comparado ao nitrogênio até de uma torta de mamona. Então, o que é que eu estou querendo dizer? A depender do material que entra, vai se produzir um fertilizante com tal potência. Tá? Pergunta aqui do Neander: se testaram manter o inóculo do Jadan refrigerado para fermentação posterior? Não é adequado, tá? Infelizmente, não é interessante, não é o processo adequado. A ideia realmente é estar fazendo lote novo, do zero, fresquinho, tá? Até porque essa inoculação sequencial, se a gente pensar assim, né, com a ideia da kombucha, do sordo, enfim, vinagre, que a gente vai passando a mãe do inoculante um para o outro. Só que o que é que acontece aqui? Se a gente fizer isso, a gente está perdendo diversidade microbiana. A gente está afunilando a população de micróbio mais e mais. E isso a gente não quer, tá? Então, por isso, sempre fazer lote novo. Então, a ideia do fertilizante já você tem um outro fertilizante líquido só para floração e frutificação, e aí entra flor, todo tipo de flor de bananeira muito bom, todo tipo de fruta verde madura, menos cítricas, né? Cítricas só entra se o fertilizante for só para cítrico. Aí pode, se não, não bota cítrico, tá? Supostamente por conta da acidez. Cítrico, na agricultura natural, a gente tem alguns preparados de combate de inseto. Aí sim fica bem legal botar os cítricos. Mas é isso. Então,
O fertilizante de floração e frutificação é flor, é fruta verde, é fruta madura, minerais que forneçam, adubos que forneçam cálcio, fósforo, potássio, enxofre, né? Então, gesso agrícola, fosfato natural, termofosfato, farinha de osso, calcário, rocha potássica, a banana, fonte excelente de potássio para um fertilizante desse, tá? Vai levar muito tempo, esse fertilizante ele é um processo lento, mas você já pode começar a usar com 15 a 30 dias do início, tá? E aí, como eu estava falando, a solução microbiana, quando ela está naquele pico de fermentação de bolhas, essa é a maneira mais rápida de iniciar um fertilizante. Se você pega a sua solução microbiana naquele pico de bolha e só faz botar o material que vai virar fertilizante dentro dela. Aí já está a atividade microbiana. Mas isso não é necessário, tá? É só uma curiosidade para vocês. Ô, Lucas. Oi. Desculpa aí, Jade. Quer falar? Pode falar. Não, pode falar. Eu falo depois. Não, eu ia falar o seguinte. Eu fiz um JLF em julho do ano passado. Certo. Eu fiz justamente isso. Eu tinha acabado de fazer o curso ali em abril. Depois que eu parti para preparar o JLF, eu vi que era mais demorado. Ia deixar um pouquinho mais fermentando. Não apliquei até hoje. E eu fui abrir esses dias lá, tá bonito o negócio. Eu usei justamente isso. Fiz as capinas seletivas ali nas linhas. Então, eu peguei as espontâneas mais fortes de tudo. Tiririca. Resto de feijão de porco que estava abafando. Tinha que sair do sistema. Ou seja, ficou aquela fermentada. Eu abri esses dias. Toda vez que eu abro, eu dou uma misturadinha. Tá cada vez mais escuro. Um aspecto assim meio de lodo. E sei que quando eu for aplicar e diluir, vai estar mal cheiroso pra caramba, vai dar um trabalhinho, porque é fermento. Deixa eu explicar pra galera isso aí. Então, assim, pessoal, é um processo de putrefação, tá? Não é nem fermentação, realmente a palavra é essa. Qual a diferença? É que na putrefação as proteínas se quebram por completo, e por isso que sobe esse cheirão. E o que é que acontece? Quanto mais proteína tem um material que vai virar fertilizante, mais vai feder. Não tem como. Tá? Então, quanto mais nitrogênio, basicamente falando, quanto mais nitrogênio, mais fede. Beleza? Normal, um processo normal, não tem muito o que fazer em relação a isso, é só aceitar. Então, é por isso que eu recomendo uma tampa fechada, beleza? Deixa num local que não seja cor, bota uma tampa fechada, porque aí o cheiro não fica saindo, né? Fica mais contido ali. Tá? Cor não é parâmetro de qualidade, cheiro não é parâmetro de qualidade, aspecto visual assim não é parâmetro de qualidade, tá? Então eu sempre recomendo você diluir e aplicar via solo e começar a observar a resposta da planta. Então sempre começar numa dose de 2 ml por litro d'água, é uma dose bem segura, bem para realmente evitar qualquer tipo de problema. 2 ml do fertilizante por litro d'água, tá? O que é que acontece, pessoal? O fertilizante, ele pode ser usado sozinho, pode, mas melhor ainda é você aplicar ele junto da solução microbiana. Esse é o combo maravilhoso, digamos assim, dos cenários do Jadam, porque ajuda muito a nutrição da planta. E aí eu vou ler a pergunta aqui do rapaz, que ele pergunta o quão eficientes são esses fertilizantes líquidos para balanceamento químico do solo depois de uma análise. Posso fazer JLF, fertilizante líquido do Jadam, de gesso ou calcário, para regar, ao invés de ter que incorporar o sólido? Provavelmente não, tá? O próprio livro do Jadam explica que o fertilizante líquido do Jadam é um complemento, é um apoio. Ele não substitui a adubação de base. A adubação de base do Jadam, ele não faz com base em análise, ele bota composto, adubação sólida com adubo sólido de liberação gradual, tá? Porque os adubos sólidos, como calcário, gesso, fosfato, farinha de osso,
rocha potássica, vai alimentar esterco e tal, vai alimentar o solo, tá? E esses líquidos vão alimentar mais a planta diretamente. Então, são coisas complementares, um não substitui o outro, tá? Mas a ideia aqui é soberania, autonomia, é capacitar as pessoas para que sejam totalmente independentes. Então, mesmo que você não possa fazer uma análise, não pode pagar pelo adubo sólido, ainda assim, se você fizer só solução microbiana e fertilizante, você pode ter um resultado extraordinário, como muitas pessoas aí hoje pelo mundo têm com o sistema do Jardim, tá certo? Então, a dosagem do fertilizante, como eu estava falando, vocês vão começar com 2 ml por litro d'água e vai subindo gradualmente, observando a resposta da planta. Pode queimar, gente, e vai queimar se você botar uma dose forte, não se engane, tá? Principalmente quanto mais antigo for o fertilizante. Como é que eu tenho uma noção mais exata, mais precisa em relação à potência do fertilizante? Medidorzinho de ppm, sólidos totais dissolvidos, TDS, ou eletrocondutividade EC, tá? Então, você mede, você consegue se basear, estudar aí na internet sobre soluções nutritivas, e aí você começa a ver quão forte está esse fertilizante e tal. Mas eu gosto de me basear assim. Começa com 2 ml por litro, aumenta aos poucos, gradualmente. E, de preferência, na mesma água de rega. Então, digamos assim, eu tenho 20 litros d'água para regar minhas plantas. Eu rego minhas plantas com 20 litros d'água. Isso aqui é o tanto que eu uso. Nesses 20 litros d'água, vai diluído 1 litro de solução microbiana do Jardim, na diluição de 1 para 20, em 20 vezes, tá? Para regar minhas plantas, que eu vou aplicar nelas. Além da solução microbiana diluída, 1 litro nesses 20 litros d'água, eu vou botar aí 40 ml de fertilizante líquido, junto da solução microbiana nessa mesma água, misturo e rego. Ok? Seria mais ou menos por aí, usar os dois juntos. Esse fertilizante do Jardim, ele já tem muito micróbio. Conheço amigos que já fizeram análise, dá também 10-9, muita coisa. Não é uma solução microbiana, tá? Não pensar que eu tenho fertilizante, já tem micróbio aqui, então tá tudo certo, vou usar só o fertilizante. O principal insumo do Jardim, como a gente falou, é a solução microbiana. Beleza? Ter isso em mente. A pergunta da Milena: há um período máximo de armazenamento? Para o fertilizante, não. Quanto mais tempo passar, melhor. A temperatura influencia. Por isso que o Jardim recomenda os tambores de fertilizante debaixo de sol, tá? Na temperatura mesmo nativa. Solução microbiana também, debaixo de sol com sombra, tampando ela. Só que, se você já tem um termostato de aquário, você não precisa botar debaixo de sol. Porque você já está esquentando a água ali, então já vai ficar boa, tá? Mas o fertilizante pode botar debaixo de sol, fechado o tambor. Ok? Legal. Lucas, eu fiquei com uma dúvida. E você respondeu já nessa última pergunta que o menino perguntou sobre substituir, né, completamente os adubos sólidos. Eu ia entrar nesse ponto, né? Se teria um protocolo que a gente conseguiria, de fato, aplicar, fazer essa adubação inicial e talvez fazer a adubação de cobertura baseada nos fertilizantes. Mas você já falou que é um complemento, né? Que vale a pena a gente talvez reduzir um pouco as aplicações de acordo ali com as necessidades da cultura e aplicando isso. Vamos colocar um exemplo, né? De, por exemplo, uma produção de banana. Produção de banana tem a recomendação lá orgânica, né? De ter uma adubação de 2 em 2 meses, etc. Ter uma fase ali com maior concentração de nitrogênio, depois ter ali a maior concentração de potássio, etc. na floração. E entendendo esse mecanismo do biofertilizante que você colocou aí do tomate. Eu lembro quando eu li o livro do Jardim, ele falava que numa produção de morango, se você pega os restos culturais daqueles morangos amassados, daqueles morangos que não estão bons para o consumo, no morango você vai ter todos os nutrientes para o próprio morango se desenvolver. Então você conseguiria fazer um biofertilizante com os resíduos da sua produção. Levando isso para o caso da banana. Se eu tenho uma produção de banana e eu tenho aqueles restos de banana,
como você mencionou, nessa caixa d'água ele fica 3 meses ali compostando, fermentando, e depois ele tem uma validade indeterminada. Você vai utilizando ele e depois você vai repondo. Então, no caso, o produtor de banana, ele poderia fazer uma solução dessa, pegando os restos culturais de banana, aquelas bananas que talvez não foram boas para consumo, passaram do ponto, etc. Ele tem uma caixa da água talvez grande, se for um grande produtor, enfim, ele dimensiona o tamanho da produção dele. E ele vai ter um adubo constante, vamos supor, se ele esperou 3 meses, ele for alimentando isso, ele pode ter por período indeterminado esse adubo, ele só vai completando ali e ele vai alimentando só com a própria banana da produção? Exatamente. O Jardão fala que a melhor material para virar fertilizante para uma cultura é a própria cultura. Então, ele bate forte nessa tecla. Então, se você, por exemplo, quer alimentar a banana, é uma ótima opção você fazer o fertilizante com a própria banana. Não só banana fruta, ela toda, tá? O tronco todo tem muito potássio nela toda. Então, de preferência, você tritura o material para ficar mais fino, porque vai mais rápido decompor, mas isso aí não é necessário, é só se puder, tá? Então, realmente, a ideia é essa, é transformar a própria cultura em fertilizante para ela. E aí vai sim, por exemplo, ter um nível bom de potássio no fertilizante, você vai conseguir cortar o custo com a fertilização. E a questão de logística, aí, por exemplo, quanto que você vai usar de fertilizante, porque você tem que preparar antes, né? Então, o que é que acontece? Um fertilizante desse, que ele já foi preparado, digamos aí, há 1 mês a 3 meses já de idade, daí para frente. Eu vou usar, quando tiver lá pela metade do nível de água, vou repor mais água e vou repor mais matéria se estiver precisando. Nunca deixar, gente, matéria demais com pouca água, porque atrasa a decomposição. Então, tentar balancear, não ficar grosso demais, matéria demais, tá? Então, na hora que eu for repor a água, eu reponho matéria também. Matéria nova. Sal também, Lucas? Sal? Oi? Você não, também? não. No JLF não, tá? Ah, tá. Porque, como já vai na solução microbiana, já não é necessário. E se você ficar botando sal constantemente no seu fertilizante, aí é que o problema está sério, porque há risco de excesso de sódio, principalmente excesso de sódio em se tratando de cultivo em substrato, tá? Cultivo em solo nativo, isso aí já é mais difícil de acontecer. Então só repõe água e matéria, então. Água e matéria. Isso aí, tá? E assim, existe uma diferença de dosagem. Matéria, biomassa fresca, ou seja, frutas, flores, plantas no geral, tudo isso biomassa fresca, vai até metade do volume total do teu tambor, tá? E aí você põe os punhados de serrapilheira e completa com água. Se você está trabalhando com material seco concentrado, torta de mamona, farelo de soja, farinha de chifre, farinha de casco, farinha de peixe, farinha de osso, gesso agrícola, calcário, tudo isso, qualquer um desses, a proporção é de 1 para 10. É 1 litro para 10 litros d'água, tá? Então usa bem menos. E aí os mesmos punhados de serrapilheira e dá certo. E só esperar. Tá certo? Boa. Aí só tirando o finalzinho da dúvida esse exemplo da banana. Certo. Você acha que ao longo do tempo a concentração de nutrientes pode variar nessa solução? Depois de 3 meses eu vou colocando, aí em 6 meses tem uma variação muito grande ou ele mantém um certo nível ali de concentração? Eu acredito que pode variar, tá? Pode variar às vezes bastante, pode variar. Por isso que eu não me baseio puramente por ppm ou eletrocondutividade para usar esse fertilizante. Eu não acho a medida tão confiável assim, principalmente porque pode acontecer de você passar do ponto, de overfert, né? Então, é por isso que eu... Porque, assim, qual a diferença? A gente não está falando aqui de mineral iônico solúvel. A gente não está comparando com o fertilizante químico solúvel. Não é só o K+, o potássio lá em solução e acabou. Não é dessa forma. Aqui o mineral está junto com aminoácido, que está junto com enzima, que está junto
com ácido orgânico, que está junto com a vitamina. Então, tudo isso é uma espécie de efeito comitiva para a nutrição da planta. Então, geralmente, por isso que com esse tipo de fertilizante a gente precisa de uma dose menor para gerar uma resposta suficiente, tá? Que é mais eficiente, passou pelo processo biológico. Então, no caso, vamos supor, se eu começasse a fazer esse biofertilizante banana e quisesse fazer uma análise num laboratório para ver concentração de nitrogênio, fósforo e tal, talvez não seria tão relevante porque poderia ter uma oscilação grande ao longo do ano, no caso. Isso, assim, é interessante, a título de curiosidade, é legal, é bom, mas eu não diria que é necessário, certo? E assim, por se tratar de um fertilizante orgânico, eu já testei alguns dos meus também em laboratório. O que é que acontece? Concentração muito pequena, e você diz, meu Deus, tem quase nada aqui, né? Aí você põe uma dose de 1 ml por litro e o resultado é extraordinário. Como que explica? Então, esse é um assunto que a gente é tudo muito novo, ainda vai se levar décadas e décadas para entender, tá? Tudo isso. Então, mas é interessante, manda para o laboratório, testa lá, vê a concentração, tá? Deve ficar em torno de 1%, talvez 0,5%, algo assim. Mas é isso, é muito eficiente, né? É porque tá com os micro-organismos, né? Os micro-organismos têm fixadores de nitrogênio, tem solubilizadores de fósforo, tem todos isso, né? Então, Isso mesmo. Tudo que é latizado ali realmente é muito... legal, muito interessante, cara. Vou ler a pergunta do Gustavo aqui. Lucas, o que você sabe sobre possíveis resíduos de agrotóxicos nesses alimentos usados nos fertilizantes? O que acontece com essas substâncias na fermentação? Eu acredito que é uma das melhores maneiras da gente estar quebrando esse ciclo, da gente estar reavendo essa coisa da contaminação. Porque sempre que está passando uma atividade microbiana ali, está pelo menos reduzindo essa toxidez, esse potencial perigo, tá? Eu acredito muito nisso. Faço bocacha aqui, por exemplo, para vender, eu uso farelo de trigo que tem tudo enquanto de coisa errada. Mas fazer o quê? É o que eu tenho. Só que como ele passou na fermentação, muito provavelmente o risco já está muito reduzido. Então, por exemplo, eu vi um estudo, Matt Powers, depois quem quiser pesquisar no Instagram, o nome dele é Matt Powers, o estudante de permacultura, em inglês, né? The Permaculture Student. Ele compartilhando um estudo que mostra que o chucrute, o sorozinho do chucrute, que tem bactérias e tal, é altamente eficiente para a degradação do glifosato, do herbicida. Questão de dias, poucos dias ou poucas horas, se eu não me engano. 48 horas, os resíduos de glifosato começaram a ser degradados já. Então, é a chave para isso. O potencial é enorme. Qual que é o nome? Perdão? Matt Power? Deixa eu botar aqui no chat. Boa. Eu ia justamente levantar a bola, mas você já levantou, Lucas, sobre esse tema, já que você estava falando da utilização dos micro-organismos aí sobre resíduos, né, redução de resíduos. Eu ia falar que um dos problemas que nós temos aqui no Centro-Oeste, inclusive, espalhado pelo Brasil todo, é a questão ainda usam glifosato para acabar ali com aquela vegetação que compete ali com a soja, com o milho, né? E então você vê potencial na gente utilizar esses, como é que a gente chamaria? Remediadores? Como é que... Isso. Uma forma de biorremediação, né? De a gente usar a vida mesmo na forma dos micro-organismos, em conjunto com as plantas, né? Para estar remediando esses problemas ambientais diversos aí que a gente hoje enfrenta. Sim. Bom demais. Xande, tem algum encaminhamento aí? Alguma orientação? Ficaram dúvidas aí, galera? Deu para entender legal? Eu achei bem interessante, acredito que foi bastante conteúdo passado. Acredito que a gente pode estar encaminhando aí para o encerramento, né? Já temos 1h30 aí de live. Queria agradecer aí, o Lucas, por estar abrindo esse espaço aí, compartilhando esse conhecimento.
para ver que você tem um trabalho aí de muitos anos, né, que está trabalhando sobre esse assunto, e quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que é aprofundado o tema, né, que tem várias opções. Eu acho que é difícil a gente passar uma fórmula secreta, né, de biofertilizante ideal para cada pessoa, porque vai depender da cultura, vai depender da região, vai depender ali dos recursos. Então acho que é despertar essa semente, né, desse trabalho aí do Jadan, das fermentações, para a gente conseguir trazer aí resultados, né, para os nossos cultivos e reduzir esses custos aí com os insumos que algumas vezes são uma das coisas que trazem, né, o encarecimento aí dos alimentos, etc. E queria passar a palavra para você aí, né, fazer esse encerramento aí também. Ótimo, ótimo. Eu só agradeço, gente. É muito especial, né? Sempre esse momento de compartilhar, né? Tentar passar para as pessoas de uma maneira mais simples possível, mesmo que você não entenda nada do assunto, mas se você entendeu algo aqui, tá valendo. E é isso. Fico muito feliz assim pela oportunidade, essa sementinha para vocês praticar, tá? Porque às vezes a gente ouve e acha legal, mas passou, nunca botou em prática e aí você perde não tem tanta instigação, né? Então, eu gosto quando vocês veem o resultado, quando vocês vai lá e faz, testa, né? Se surpreende, fica instigado, né? E é isso. Depois que você faz, testa, começa a pegar gosto, você realmente não esquece e aquilo vai lhe cativando cada vez mais, né? Foi assim comigo, eu espero que seja assim com vocês. Então, valeu, muito obrigado, uma boa noite para todos. Tá? Ô, Lucas, eu quero também fazer meu agradecimento. Lucas foi o primeiro convidado das nossas lives que respondeu aceitando o nosso convite, então sou grato. Um tema tão relevante, né? Porque deixa a gente um pouco, como você falou, um pouco mais soberano ali, dá alguma margem para a gente poder falar, pô, eu consigo fazer uma coisa, consigo plantar esse cultivar, essa planta aqui, eu vou só ajustar, mas eu consigo fazer uma coisa de qualidade sem precisar recorrer a isso tudo que já é ensinado anteriormente, que a gente vê que o resultado não é a saúde, nem da planta e nem nossa, né? Então, os produtos que eu já vi no seu site, os produtos que você, as fórmulas que você ensinou a gente a fazer aqui são é algo diferente, é algo que quem testar vai ver que a planta responde de forma totalmente diferente. Eu falo que as poucas vezes que eu fiz o JMS, por isso eu convido todo mundo essa semana que está aí presente, viu, assistiu. A receita é muito simples, é água, sal marinho, não pode ser o refinado, eu não consegui achar muito fácil nos mercados aqui, mas procure sal marinho não refinado, que aí vai ter os minerais que o Lucas falou, mais de 80 minerais, batata e um pouquinho de folha ali, de folhiço, de serrapilheira, de uma mata preservada, de um lugar preservado que esteja aí perto. E é isso, põe para fermentar, dilui e aplica, que você vai ver que a resposta é bem diferente do que a gente vê com os insumos que a gente usa, né? E vale a pena, tá? A gente praticar aí. Obrigado aí, Lucas. Obrigado a todos, guardiões, pela live, viu? Agradeço aí pelo conteúdo. Pô, galera que quiser saber mais aí, pode chamar o Lucas aí no Instagram, ele compartilhou o site, compartilhei o Instagram aqui também, ele trabalha aí comercializando alguns produtos. Fazer o convite também para nossa próxima live, vai ser na próxima terça, a gente vai trazer um convidado especial também, o Fernando Rebelo, do CEPEAS. Vamos falar sobre a agricultura sintrópica e a plataforma F4M, F4F na verdade, né? Forest for Farming. E o nosso objetivo aqui com as lives é gerar essa conexão, né? Trazer pessoas aí do Brasil, enfim, do mundo inteiro que possam estar agregando nesse assunto de agroecologia e agrofloresta. E é isso aí, galera. Página do Guardiões também, quem não segue ainda, seguir. A gente está com o canal do YouTube. Vamos estar subindo essas lives para o YouTube também. E permaneça à disposição também. Quem quiser tirar algumas dúvidas, falar com a gente no Instagram, falar com a gente aí nos canais, no WhatsApp, etc.
Tá começando, primeira live do ano, agradeço o Lucas aí pelo convite novamente, e agora toda terça-feira às 20 ou às 19 horas vamos estar fazendo live novamente. Quem quiser se manter informado, a gente tem um grupo informativo no WhatsApp, que a gente envia, né, todos os links, todos os conteúdos, para estar aí acompanhando o nosso canal. Então, galera, muito boa noite a todos, agradeço aí quem participou, ficou até o final. Lucas, muito obrigado, Andrezão, muito obrigado. Semana que vem às 19, hein? Excepcionalmente, o Fernando pediu para que seja uma hora mais cedo, pessoal. Então, hoje foi às 20, semana que vem às 19, tá bom? Boa. Obrigado aí por tudo, Lucas e todos aí. Boa. Lucas Serra, vou te chamar aí, cara, para te apresentar aí o trabalho do Guardiões. Valeu, abração.